Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade falando sobre a ditadura militar e a gente vai falar um pouco hoje sobre o ato institucional número 5, que foi considerado um dos atos mais arbitrários e mais severos do período militar. Então, ele se baseia em alguns pilares. O primeiro pilar, ele fortalecia a censura, ou seja, todo pensamento que fosse oposto ao governo, que fosse considerado fora dos princípios e que de alguma forma criticasse ações do governo militar, ele era impedido de ser difundido, de ser transmitido. Então é o período de censura. Então, para vocês terem uma ideia, existem representantes do governo dentro de emissoras de rádio e televisão fazendo pente fino sobre o conteúdo que ia ao ar. Antes mesmo, ou seja, antes desse conteúdo ir ao ar, ele tinha que passar por uma comissão ou por uma representação do governo que ia definir se ele podia ou não. Uma vez proibido, ele não poderia sair. Foi o caso de uma novela, acho que, se não me engano, foi Roque Santeiro, que não pôde sair no período militar, ela não pôde ser exposta por causa dessa questão, porque o governo militar a julgou subversiva, contra os princípios. Então houve um grande fortalecimento da censura. Lembrando que a censura não é só impedir que a informação saia, sendo crítica ou não, mas também se caracteriza contra a perseguição de opositores jornalistas, de pessoas que de alguma forma criticam o governo. Então houve muitas prisões de jornalistas, muitas pessoas foram consideradas inimigos do governo e perseguidas por causa disso. Então houve uma questão da censura que se liga com contra o outro pilar, que foi o comprometimento, ou melhor, o descomprometimento com a proteção individual, ou seja, aumentou-se então a arbitrariedade da polícia, do exército contra opositores do governo, ou seja, podia se prender sem nenhuma prova, podia se prender apenas por uma questão de ideal político, opositores do governo, poderia confiscar todos os bens de um opositor do governo. Então, o governo militar começa a ter muita força. E quando eu falo governo militar, eu digo o presidente. Porque nesse período, e aí a gente vai para o nosso próximo pilar, o ato institucional número 5, ele compromete a ação do poder legislativo, ou seja, dos deputados, a Câmara dos Deputados. Lembrando que o poder no Brasil ele se divide em três: judiciário, justiça, o executivo, o presidente, e o legislativo, o deputado e senado. Com o ato institucional número 5, o presidente tinha poder, uma vez que o exército e a polícia já estavam ao lado dele, ele tinha o poder de de decretar recesso aos deputados, ao Senado, por tempo indeterminado. Ou seja, ele fez isso aconteceu, e isso reduziu o poder do legislativo e aumentou o poder do executivo, no caso o presidente. Então houve uma ruptura na democracia, onde ela não era tão mais democracia assim. Então se concretizou o período militar. A ditadura militar recebe esse nome justamente por um abuso de poder num período por representantes militares no governo. Então a gente precisa entender isso. Há uma ideia, uma ideologia de que o período militar deve voltar. Porque era muito melhor e tal. Isso aí já é uma análise um pouco complexa e divide pensamentos, mas eu, como professor, devo orientar que não devemos desejar que nada que comprometa a democracia volte. Hoje você tem poder de votar, hoje você tem poder de escolher quem você quer para governar, quem você quer para te representar, seja na cidade, no estado e no país, lá em Brasília. E isso é muito bom, e foi algo que foi tirado do período militar, foi tirado no período militar, tanto é que o movimento que derrubou o período militar foi chamado de Direta Já. Lá no início, já com Geisel, o presidente Geisel, em 93, 94, quando ele abre o diálogo e começa a instaurar, desde vereadores e o Estado, ainda não nacional federal, mas vereadores,
deputados estaduais e governadores passaram a ser votados de forma direta, ou seja, pelo povo votando. Porque no período militar mais sério, mais grave, período mais ditatorial, as escolhas eram feitas de forma indireta, ou seja, sem a participação do povo. Eram nomeados. E por isso que inicia-se um movimento pedindo que o presidente seja escolhido de forma direta, ou seja, o povo votando, ou seja, a direta já, que é um movimento que se cresce até a instauração de um governo democrático, que a gente vai falar um pouco ainda, a partir de 1985, e a nova Constituição em 1988, perdão pelo erro das datas, tá? Então, 1985 inicia um processo de redemocratização do Brasil que se concretiza com a nova Constituição. Deu para entender? Faça anotações sobre isso, é muito importante. A gente vai, qualquer dúvida, estou aqui para estar ajudando vocês.